O dia havia iniciado seu périplo em luzes de esplendor e louvor a Deus, abrindo a sua cortina dourada com franjas de ouro em beleza ímpar e magistral. Aguardei-te, como de costume, à beira do grande lago da minha esperança. Observei os pequenos animais silvestres experimentando desfrutar da natureza em festa, como se toda a paisagem se curvasse ante a minha alegria de encontrar-te, transparente como um cristal de rara pureza. O céu se mostrava mais vívido do que nunca. Desejei ardentemente recolher as flores da gratidão profunda à beira do campo dos sentimentos, para ofertar-te assim que pusesses os pés na água e juntos nos banhássemos com as crianças no lago do amor fraternal. O que presenciei foi um prelúdio dos teus passos em minha direção. Não eram passos de tranquilidade nem de amistosa alegria. Eram trotes perversos, como se estivesses montado em jinetes ferozes e belicosos, prontos para esfacelarem todas as minhas esperanças, destituindo-me de qualquer expectativa de ficarmos unidos para sempre. Enquanto te olhava de sorriso nos lábios, tua voz fria me disse que a nossa união havia sido um dos mais expressivos equívocos de tua vida, que a fé que depositaras em Deus era para ti quimera ante a grandeza das conquistas exteriores e que nada poderia permitir a possibilidade de nos manter unidos. Era necessário para ti acumular bens e iniciar o teu império de haveres monetários, porque somente acreditavas no Deus dos poderes transitórios, que se fazia real ante os enganosos ideais do passado, os quais figuravam-se produto de infantilidade, e por isso todo o nosso afeto era, naquele instante, o derradeiro adeus. O choque nas fibras sensíveis das minhas emoções foi tão intenso que tive ímpetos de desmaiar, e somente não o fiz porque me compadeci de tua pobreza moral. Ó amado ingrato de minha alma, o que dizes? Trocaste a aventura eterna do nosso amor pelas honrarias de um dia que se apagam ao sabor do vento? Meu amado, sobretudo me compadeço de tua dor. Quando ajuntares todos os haveres do mundo e tiveres construído o teu castelo de solidão, o que mais poderá juntar? Sempre te faltará espaço para mais coisas, porque o egoísmo é insaciável. O amor, porém, é simples melodia de paz, que nunca acaba, pois sempre te faz rico de bênçãos infinitas pela sua energia. Eu tenho o sol para te ofertar, e tu te prenderas no abismo. Volta logo, meu amado, arrependido. Não sairei do nosso recanto enquanto a tua lágrima não chegar para regar a completa reparação deste momento que desprezas tão vivamente em tua intimidade. Tuas dores serão atrozes, mas eu vivo na eternidade da paciência, e seguirei aguardando o tempo que for para que tu te purifiques no lago da minha complacência, ante todo o lodo que adquiriste no profundo egoísmo. Quando tiveres plantado
as flores que semearás, poderás ir ter comigo no lado cristalino da paz de consciência, e só a partir desse momento ficarás plenamente livre de todo mal. Tua irmã, Serenidade. Se tens fé, guardarás contigo a esperança, e quem recolhe a esperança traz o coração a transfundir-se em amor. Observa a fé inspirando o trabalho digno em todos os círculos da luta que te rodeia. Confiante, o lavrador arremessa ao seio da terra a semente humilde que lhe garantirá o celeiro. Mas para que a colheita lhe responda ao trabalho, conserva os dons da esperança e do amor, valendo-se do solo enlameado de chuva encharcante, da canícula abrasadora e do suor que lhe exaure as energias. Seguro de si, o construtor planeja a construção da casa nobre, traçando-lhe as linhas essenciais. Contudo, para concretizar o projeto, espera e ama, utilizando-se do martelo e da picareta, do barro e da pedra. Tudo no universo, nas operações mais simples a que a nossa existência se ajusta, é ato de fé, gerando a esperança e o amor que sustentam as bases da vida. Confiando, alimenta-se o homem e assegura o próprio equilíbrio. Confiando, vale-se das experiências de quantos lhe precederam a marcha no pretérito distante e desenvolve-se na ascensão à sabedoria. Confiando, cresce mentalmente e aperfeiçoa-se, convertendo-se em amparo dos caídos, em condutor dos fracos, em protetor dos aflitos e em benfeitor dos que padecem. Para isso, porém, para que atinja em seu próprio roteiro a coroa de humanidade que a fé lhe designa, é preciso saiba esperar e amar, sempre, compreendendo que todos os seres e todas as coisas são importantes na economia do mundo e que a dor não é senão degrau de bênçãos ocultas que lhe compete aproveitar e superar na subida triunfante à radiosa imortalidade a que se destina. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar com vocês mais uma vez. Em nosso encontro de hoje, o assunto será a fé. Sim, a fé como instrumento de apreensão das coisas que não podem ser conhecidas, experimentadas, como dizia Kant, a priori, ou dizendo de outra forma, sem a necessária experimentação sensória da existência das coisas que são objeto da fé. Se tomarmos a fé como um senso, essa seria, na concepção de Tomás de Aquino, um instrumento por meio do qual o intelecto é iluminado pelo conhecimento das verdades sobrenaturais. Da mesma forma, seria uma virtude infusa por Deus na alma humana, com o propósito de fazer o espírito um buscador das coisas que estão fora do alcance da experiência sensível e sem a qual a vivência no sagrado seria impossível. No que tange à busca de Deus, imaginemos, por exemplo, um filósofo no período de Sócrates, Platão, Aristóteles, ou até mesmo antes deles, tentando entender a razão ou logos presente no universo, o cosmos, de que forma as coisas seriam como são, de onde promanam as formas e o jeito em que elas se apresentam na realidade observável. Certamente que as mentes irrequietas desses pensadores antigos não deixariam as bases, os fundamentos da própria natureza em paz.
a qual seria quase certamente uma projeção de um ente principal, um essencial modelador do qual tudo promana. Os pré-socráticos, por exemplo, eram fascinados pela questão de qual era o princípio básico que subjaz a toda a realidade e unifica os fenômenos da nossa experiência. Tales de Mileto, por exemplo, pensava que este princípio básico, aquela coisa específica da qual vêm todas as outras que são acessíveis à nossa experiência, ele pensava que era a água. Pitágoras, por outro lado, em flagrante contraste, inspirado por descobertas da matemática, acreditava que tudo era composto de números. Tales, pelo enfoque dado a um fenômeno observável, específico, como chave para toda a realidade, tendia a enfatizar os sentidos como fonte para os conhecimentos. Contudo, Pitágoras, dado o seu enfoque na matemática e nas entidades não observáveis, que pareciam ser o domínio de tudo, enfatizou, ao contrário, o intelecto ou a razão pura. Tales propunha uma base material, enquanto Pitágoras uma base imaterial. Com o surgimento do cristianismo, o assunto da fé assumiu importância capital, uma vez que o grande dilema entre as realidades objetivas, tangíveis e aquelas que estão sob a ordem da graça e da revelação e que estão, portanto, fora do alcance de um consenso que lhes assegure um caráter de realidade, só podiam ser experimentadas, percebidas e tomadas absolutamente como verdades mediante um ato de fé ou crença, independente, claro, da razão. Ao analisar a questão, Tertuliano de Cartago diria que o certo seria crer mesmo que fosse absurdo. Posteriormente, Agostinho de Hipona, doutor da Igreja, funda as bases da teologia católica sobre a égide do crer para conhecer. É preciso crer primeiro para saber depois. Mais adiante, Tomás de Aquino, pendendo um pouco mais para a razão, para a matéria, ele buscaria o conhecer para crer. Algo como fé raciocinada, talvez, alguma coisa assim. O apóstolo Paulo, no seu tempo, lá no século I, ele firmaria sua fé sob o dogma da ressurreição do Cristo, sendo esta, portanto, a base da construção de todo o edifício do seu arcabouço teológico. Ele vai dizer em Coríntios, capítulo 15, verso 14, e se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Sendo esta escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ele diz na primeira carta aos Coríntios. Certamente que sem esta força que nos faz transpor os limites da simples razão para experiências extramuros, ficaria muito difícil a entrega de uma alma a um momento que seja de reflexão sobre a existência daquilo que não se pode apreender pelos sentidos e nem compreender pela razão. E com isso, nos privaríamos certamente da experiência do luminoso, no sagrado, na busca de Deus. Porém, embora possamos viajar para esta dimensão fora de um ambiente espaço-temporal conhecido e possamos experimentar a estesia de um deleite de inefável emoção, tal vivência, em plenitude, ela será mais plena e perfeita quanto mais aprimorada for a capacidade senso-perceptiva do espírito. Porquanto em estágios iniciais, a identificação deste lugar com figuras arquetípicas conhecidas seja mais das vezes o possível a ser experimentado por almas humanas. Assim, por exemplo, o Pai Criador é identificado como Pai Provedor, dentro de uma imagética infantil de subserviência e proteção por subsistência. À medida em que vamos nos desprendendo dessas necessidades imediatas e passamos a compreender a figura de Deus em um espaço de transformação de realidade, coisas que parecem concretas, mas que são imagens de Deus desaparecem enquanto diferenças. Ou algo que estabeleça uma ordem ou hierarquia entre essas aparentes manifestações, e vai se tornando assim melhor a experimentação do divino e a fé um instrumento motivacional para a busca, que agora se aprimora, esclarece quanto aos seus verdadeiros fins. De maneira principal, a fé é confiança, e confiança é fiar com. Quando fiamos juntos, sabemos que o ponto de agora parte na direção do laço adrede preparado por outro, e assim, nesta imensa parceria, o tecido vai aparecendo em sua forma, em sua beleza. Com a fé é assim também.
Confiamos que a vida tende a um fim de perfectude evolutiva e que nós, viajores do tempo, somos atraídos por este grande manancial de harmonia que é o espaço do divino em nós, integrado e fundido à unidade divina. Confiamos que os dias são experiências notáveis para acontecer em nós apenas o que é necessário, justo, merecido, e não há motivos para desesperação, porquanto o mecanismo perfeito no qual confiamos e ao qual entregamos o nosso destino é preciso em suas deliberações, sendo tudo encaixado em a lógica amorosa de Deus. Com a fé robusta, firmamos o passo, abandonando as vacilações provenientes de mundividências ainda incompletas, acreditando nesse novo amanhã. Tagore dizia que a fé seria tal qual o pássaro que canta na madrugada na certeza do amanhecer. Assim cantamos no hoje na certeza da aurora fulgurante do amanhã. Poderíamos dizer também, como o querido Yogasri Rishinan, Deus se esconde do homem, mas lhe dá os meios de encontrá-lo. O amado escondido do amante, que como prova do seu amor, o procura mesmo em meio à mais profunda noite escura da alma, como assim fizeram João da Cruz e Madre Teresa de Calcutá. Pois, como diria Kardec, aquilo que é verdadeiro na obscuridade, também o é assim na luz meridiana. Que seja a nossa fé inabalável, certo que somos setas, apontadas ao glorioso destino, que essa fé pode encarar a razão sem negá-la ou concentrar-se absolutamente nela, sendo para nós instrumento da busca pelo divino em nós, despertando instintos nobres, nos guiando para o bem. Levantai, diz o insigne mestre lionês, levantai este edifício sobre os alicerces inamovíveis, exortando a quantos assistam a essa marcha a perceberem o quanto vale a pena acreditar em si mesmos, na vida, e, acima de tudo, jamais desistirem de Deus. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, pois sei, me deste o riso e a dor, me deste amor, no teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade
Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe des, outra vez e outra vez, o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda, que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar, injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar, porém, a divina construção, não bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da miséria e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos, não raro, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, onde nos situamos, afeiçoando-nos à sua execução sempre mais nobre, cada dia, e seremos premiados pela compreensão, matriz abençoada de toda a confiança, de toda a serenidade e de todo o engrandecimento do espírito. Para penetrar os segredos da estatuária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Para produzir o vaso de que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se infinitamente ao contato da argila. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro, de 1000 modos, recapitulará o aprimoramento do tronco bruto. Não te queixes se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas obrigações à frente dos outros. Cede de ti mesmo, exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes, planta a gentileza de teus sonhos, movimenta-te no ideal de sublimação que elegeste
para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada insignificante é o refletor da usina, quando ligada aos seus poderosos padrões de força. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome. E de inesperado reconheceremos nossa alma inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa, e a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, santamarense, nascida no dia 26 de maio de 1861. Foi uma poetisa baiana que se celebrizou por trazer em seus textos mensagens vivas de um personagem atuante em seu tempo e, por outro lado, por todas as suas qualidades fora deste tempo. Esta paradoxal situação se deve, sobretudo, ao fato de Amélia ser uma mulher culta, engajada em questões sociais relevantes e um verbo que incendiava corações e mentes em plurais emoções. Assim, inspirado por esta Amélia, a nossa querida Amélia Rodrigues, e seu poema lindíssimo chamado Creio, imagino como seriam suas reflexões quando da escrita desse texto. O que teria passado com ela? Quais suas emoções? O que ocorreu é que uma bela manhã primaveril de domingo, a fé é o maior bem que o homem pode lograr neste vale de lágrimas. É a energia íntima que põe-se em atividade as faculdades intelectuais, os nervos e os músculos. Sem fé em alguma coisa, não se vive. A sua ausência é o desânimo, é a morte. Não há vazio maior do que aquele resultante de um coração que não encontra motivos para viver e que entre lutas e querelas deixa-se abater pelo simples desacreditar em suas forças e meios, caindo prematuro em uma batalha às vezes sequer iniciada. A alma, sem o fogo ardente de uma certeza que lhe impõe o ritmo e lhe apresse o passo, sem uma orientação segura de sentido e foco determinante nos destinos, é ainda uma alma vazia. Mas penso, no mundo tereis tribulações, assim dizia o insigne mestre. Mas como fazer, mestre? Ele asseverava, sem espaço para tergiversações, que deveríamos, antes de tudo, termos bom ânimo, pois o mundo teria sido vencido por ele. Pelas visões mais altas permitidas ao que se protegem sob o manto da mais pura fé, porque a fé em Deus é a vida suprema que resiste a todas as mortes da matéria e das ilusões do espírito ou do coração. E ela é ao mesmo tempo um dom de Deus, uma virtude infusa, uma conquista da vontade e o resultado lógico do estado das verdades eternas. Portanto, eu creio. Creio porque não hei de crer. Por acaso posso convencer de mentira o velho Padre Nosso? E do invicto Jesus lançar escárnio à face como um tolo qualquer? Como hei de duvidar diante de tantas incontestáveis realidades apresentadas à minha consciência e prontas ao esclarecimento das severas dúvidas? Como seria possível esquecer tantas transformações processadas em seres humanos após o contato com a fonte inexaurível do amor promanado pelo Cristo e por todos os escritos da antiguidade?
Como imaginar não crer se diante de mim existem tantas revelações impossíveis de serem contestadas? Por certo, haveria de me convencer do contrário se ao mundo lhe desse ouvido. Se fosse possível que o grito dos pagãos, dos gentios, se a frieza da gnose me espancasse o corpo e a alma tantas vezes que, exaurida, abjurasse a toda a realidade viva à minha frente. Se fosse possível renunciar ao real absoluto que aos meus sentidos se apresentam, talvez assim, somente assim, renunciasse à minha fé. Afinal, entendo como nasce e vive a mais rasteira erva do meu quintal? Entendo porque em mim, quando procedo mal, eu grito, pedindo bem, a voz da consciência. Por acaso isso explica de onde vem a luz da inteligência? Eu, por acaso, já sei se consigo visualizar o perfeito ante os aparentes imperfeitos? Eu já possuo maturidade suficiente para renunciar a verdades subjacentes a essas coisas chamadas banais pelos doutos e sábios, mas que sua ciência ainda sequer tateou às portas, mendigando migalhas de luz que se lhes orientassem o saber? Quantos somos capazes de compreender as grandezas universais, a perfeição de uma corola enfeitada de cores e aromas, recitando versos de amor em eloquente silêncio? Ainda nos resta a soberba que renuncia aos apóstolos e os seus mistérios, os passos do Cristo e suas incontáveis vitórias, quer sobre a morte, quer sobre as exulcerações morais ainda predominantes? Se não há em nós explicações, pois, o eu que pensa e o eu que quer, o eu que sofre, e que dentro de si guarda como um cofre, ainda que não o confesse, a secreta esperança de jamais acabar, de viver sempre, posto que a impermanência é flecha ligeira que alcança os que fogem do inexorável destino, assumindo o que outrora fora apenas meu, este ser, personagem de si mesmo, criança tola, envolta em sonhos desarrazoados e delírios fantasiosos, típicos daqueles que não aceitam a realidade. E quando bate o sino da existência, os seus inexoráveis encontros com os dissabores, dores e labores mil. E lança, nas horas de amargura, um grito para mais longe acima da criatura, procurando outro ser, por mais poderoso e justo, que estenda a mão e salve a todo custo. Apenas nessas horas, Deus? Por que não sempre? Já que Ele está a todo momento, e Ele é a todo momento. Eu creio porque não posso resistir da consciência à voz que me manda subir pelos degraus da fé até o meu Criador, que há de dar-me, eu espero, um outro mundo muito melhor do que este, tão mesquinho e vil, porque assim é e será, pois creio. Creio porque não quero nivelar-me ao bruto que não vê outra coisa senão os pastos de onde come. Creio porque soletro o sacrossanto nome de Deus em cada ser que pensa e que palpita na grandeza infinita, no insondável mistério das coisas. Desde o musgo até o azul sidéreo, desde o instinto da abelha até a luta insana e as conquistas sem par da inteligência humana. Agora sei, pois creio, sem nada mais, sem fugas ou abstrações. Só creio, nada mais importa. Isso é o que me basta. Trilhando o caminho da fé, senti em meu coração a presença do Senhor. Teu sorriso meigo, compassivo, a me dizer sem palavras: se estás oprimido, eis-me aqui. Confia em Deus, crede em mim, sou o divino pastor, médico das almas, e tenho o remédio que há de curar-vos. Bem-aventurado vós que sofreis, venham instruir e vos consolar. Vinde que eu vos aliviarei, tereis repouso em mim. Revelei a doutrina divinal, filho predileto, vinde a mim. Siga em paz o teu caminho da fé, fiel até o fim. Jesus é meu caminho,
caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Jesus é meu caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Trago-te a clemência divina e te clareio o caminho até o reino de meu Pai. Os vícios e as dores do mundo são de origem humana. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e fiel. E achareis repouso em vossas almas, pois é leve o meu fardo. Bem-aventurado vós que sofreis, venham instruir e vos consolar. Vinde que eu vos aliviarei, tereis repouso em mim. Revelei a doutrina divinal, filho predileto, vinde a mim. Siga em paz o teu caminho da fé, fiel até o fim. Jesus é meu caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Jesus é meu caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Jesus é meu caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Jesus é meu caminho da fé, meu refúgio na jornada, minha estrada, Jesus Trilhando o caminho da fé, senti em meu coração a presença do Senhor. Em matéria de fé, não te esqueças do esforço na realização que te propões a alcançar. O lavrador confia na colheita, mas para isso não menospreza o próprio suor no arado laborioso, permanecendo em atenciosa vigília, desde os problemas da sementeira às equações do celeiro. O arquiteto conta materializar a construção que lhe nasce do gênio criativo, porém, para atingi-la, vela pela segurança da obra, desde a base ao teto, consciente de que insignificante erro de cálculo lhe comprometeria o serviço integral. O professor conhece os méritos da escola, mas não ignora a necessidade da própria renúncia na formação cultural do discípulo, permanecendo na tarefa assistencial em favor dele, desde o alfabeto ao título de competência. O operário espera o vencimento mensal que lhe assegura a subsistência. No entanto, sabe que não pode relaxar os próprios deveres, a fim de que a supervisão do trabalho não o exonere ou prejudique. Fé que apenas brilhe na palavra vazia, ou fé parasitária que somente se equilibra pela influência alheia, nutrindo-se tão somente de promessas brilhantes e relegando a outrem as obrigações que a vida lhe assinala, serão sempre atitudes superficiais daqueles que se infantilizam à frente das responsabilidades que o Senhor confere a cada um de nós. Aceitemos o imperativo de nossa própria renovação com Cristo, se realmente buscamos um clima de elevação à própria existência. Tracemos nosso ideal superior,
utilizando nossas melhores esperanças. Todavia, não nos esqueçamos de transpirar no esforço próprio, doando nossas forças na edificação que pretendemos buscar, porque a fé em si constitui dinamismo atuante de nossas energias, condicionado à forma e à natureza de nossas orações ou de nossos desejos, impondo-nos inevitavelmente o resultado das ações que nos são próprias, seja na luz redentora do bem ou na treva escravizante do mal. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. O venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta a pretexto de servir a Deus. Ali, vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia fazer qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe um parecer. E era assim que ele, fascinado pela alheia consideração, o crente daquela maneira que vivia, estagnado na inspiração sem trabalho, supunha dever situar todas as pessoas em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar um paraíso. Se o homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação de algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava a opinião sobre o casamento, ele clamava de maneira muito aflita: é dispar. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxo. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho sobre algum encargo elevado na administração pública, ele exclamava muito compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo uma pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe opinião sobre alguma festa de fraternidade em projeto, objetava muito irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável. E passando a compartilhar-lhes os ócios da solidão, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatados ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto para o paraíso. Com inexcedível assombro, ele foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e aflição inesperada, falou ele dos motivos que teve ele sitiado o espírito naquele tão pavoroso torvelinho infernal.
sendo naquele momento esclarecido que, se não fosse um homicida vulgar na terra, era ali identificado como um matador de coragem e de esperança em centenas de irmãos na humanidade. Nesse momento, Jesus silencia, mas João, muito admirado, diz: Mestre, jamais poderia supor que uma devoção excessiva conduzisse alguém a um infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu de maneira imperturbável: Plantamos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será.
frias das brumas da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre. Se dá, e o que Deus escrever será. Fanatismo é torpe descaracterização da fé, exteriorizando demência da faculdade de pensar. A descrença sistemática é conflito emocional de curso largo a inquietar o equilíbrio da razão. O homem crê, por impositivo da evolução, por hereditariedade psicológica. Nem toda crença é racional, passada pelo crivo do exame, mas também automática, natural, em um número de pessoas pela qual se expressa. A fé, por isso mesmo, manifesta-se de maneira natural e racional. A primeira encontra-se íncita no homem, enquanto a outra é adquirida através do raciocínio e da lógica. A fé religiosa, pois, surge espontaneamente ou resulta de uma elaboração mental que os fatos confirmam. Virtude, portanto, conquista pessoal, descortina os horizontes amplos da vida, facultando paz e estimulando a luta. A aquisição intelectual transforma-se em uma luz sempre acesa, a conceder claridade nas circunstâncias mais complexas da vida. Seja, porém, qual for a forma em que se manifesta a tua fé, vitaliza-a com o amor, a fim de que ela se expanda na ação do bem. A fé é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido através da oração, da meditação frequente e do esforço por preservá-la. Não faças experiências testes à tua fé. Ela estará presente nos momentos hábeis, sem que se faça necessário submetê-la a avaliações. Aprende a crer dos teus valores. O homem crê por instinto, por assimilação, pela razão. Põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois foste criado para uma vida feliz e saudável. A fé paira sobre a terra, buscando refúgio onde se abrigar e um coração para esclarecer. Aonde irá? A princípio, entrará na alma do homem primitivo e impor-se-á. Colocará um véu momentâneo sobre a razão que começa a desenvolver-se e cambaleia nas trevas do espírito. Conduzi-lo-á através das idades de simplicidade e se fará senhora pelas revelações. Mas, não estando ainda o raciocínio bastante maduro para discernir o que é justo do que é falso,
para julgar o que vem de Deus, ela arrastará o homem fora do reto caminho, tomando-o pela mão e pondo-lhe uma venda nos olhos. Muitos desvios. Tal deve ser a divisa da fé cega, que, entretanto, durante muito tempo teve a sua utilidade e a sua razão de ser. Esta virtude desaparece quando a alma, pressentindo que pode ver pelos próprios olhos, a afasta e não mais quer marchar, senão com a razão. Esta a ajuda a se desfazer das crenças falsas, que havia adotado sem exame. Nisto ela é boa, mas o homem, encontrando em seu caminho muitos mistérios e verdades obscuras, quer desvendá-los e se extravia. Seu julgamento não pode acompanhá-la. Quer ir muito depressa, mas em tudo a progressão deve ser insensível. Assim, não tem mais a fé que repeliu, não tem mais a razão que quis ultrapassar. Então, faz como a borboleta temerária, queimando as asas na luz e se perdendo em desvios impossíveis. Daí saiu a má filosofia, que buscando muito, fez tudo desmoronar e nada substituiu. Estava aí o momento da transformação. O homem não era mais o crente cego e ainda não era o crente raciocinando a crença. Era a crise universal tão bem representada pelo estado da crisálida. Graças à procura durante a noite, a claridade jorra e muitas almas transviadas, encontrando apenas a luz obscurecida por tantos desvios inúteis e retomando como guia seus condutores eternos, a fé e a razão, fazem-nos marchar à sua frente, a fim de que, reunidos, seus dois clarões os impeçam de se perderem uma segunda vez. Elas fazem assentar a fé sobre as bases sólidas da razão, ela própria ajudada pela inspiração. É vossa época, meus amigos. Segui o caminho. Deus está no fim. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a fé e a esperança. A esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A fé de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais lídimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apague em meio à espessa escuridão do caminho. A fé é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmulo no espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.